A República Romana expandiu-se rapidamente no século I a.C., especialmente sob o comando de Júlio César e de Pompeu Magno, que conquistaram grandes partes da Europa Ocidental, norte da África e Oriente Médio. Uma das principais guerras durante o período foram as Guerras Gálicas, que ocorreram de 58 a 50 a.C. Estas guerras envolveram principalmente combates contra os gauleses, mas também incluíram confrontos contra várias tribos germânicas. César cruzou o rio Reno 2 vezes para enfrentar essas tribos, embora a guerra não tenha sido decisiva. A série de conquistas de César foi interrompida pela iminente Guerra Civil de 49 a 45 a.C. Após as Guerras Gálicas, a Europa continental foi praticamente deixada de lado durante as 2 décadas seguintes, devido às lutas internas pelo poder na República. As tropas que anteriormente guarneciam as terras gaulesas foram retiradas em 31 a.C., para o confronto decisivo entre Otaviano e Marco Antônio, na Batalha de Áxio. Os gauleses aproveitaram a oportunidade para se rebelar. O controle romano só foi restabelecido em 28 a.C. No ano de 27, ocorreram mudanças significativas tanto para a Gália quanto para Roma. A República Romana foi reorganizada no Império Romano, com Otaviano sendo considerado o príncipe do Senado, adotando o título de Augusto. Ele buscou consolidar o controle na Gália, dividindo-a em 3 províncias menores e enfatizando a importância estratégica do Vale do Reno. Tropas foram mantidas estacionadas perto do Reno, mas a política de Augusto em relação às terras germânicas permanece incerta. Existem 2 principais teorias. A primeira sugere que Augusto pretendia consolidar o Reno como a fronteira norte do Império. A segunda sugere que a fronteira era mais fluida, com as tropas focadas em manter a ordem dentro do Império, em vez de prevenir incursões germânicas. Independentemente da estratégia, os germânicos agiram com aparente impunidade, exemplificado pela derrota romana no desastre Loliano, em 16 a.C. Este desastre levou à reorganização das legiões na Gália, concluída em 12 a.C. Augusto então procurou subjugar as tribos germânicas e iniciou planos para uma campanha na Germânia, designando seu enteado Druso como governador da Gália. Druso fez campanha contra os germânicos de 11 a 9 a.C., obtendo grandes vitórias, apesar de enfrentar grandes desafios. Quando parecia que ele conquistaria todas as tribos alemãs, o inesperado aconteceu. Ele morreu prematuramente devido a um acidente a cavalo em 9 a.C. Isso interrompeu a expansão. Seu irmão mais velho, Tibério, apesar de estar muito magoado pela morte de seu querido irmão, assumiu o comando da Germânia em 8 a.C., continuando os esforços de controle e pacificação. Tibério continuou a campanha de seu irmão Druso contra os sicambros, expandindo o domínio romano de fato, embora não oficialmente. No entanto, ele foi enviado para outras províncias e escolheu o exílio voluntário em 6 a.C. Ele foi sucedido por Lúcio Domício, ex-cônsul em 16 a.C., que conseguiu subjugar várias revoltas locais, e foi o primeiro general romano a cruzar o rio Elba. À medida que o século I d.C. se aproximava, os romanos sentiam-se falsamente seguros em relação às terras germânicas, tranquilizados pelo comércio próspero e pela paz relativa. No início de 6 d.C., Caio Cêncio Saturnino e Marco Emílio Lépido lideraram um exército de 13 legiões, totalizando cerca de 100.000 homens, contra Marobodo, rei dos Marcomanos, uma tribo dos Suevos. Entretanto, Tibério foi forçado a desviar sua atenção para a grande revolta da Ilíria, que eclodiu na província balcânica da Ilíria, liderada por Bato, o Daesitiado, e Bato, o Breuciano, juntamente com Pines da Panonia e membros dos Marcomanos. A revolta durou quase 4 anos. Tibério interrompeu sua campanha contra Marobodo e reconheceu como rei, para então poder enviar suas 8 legiões para esmagar a rebelião nos Balcãs. Após retornar a Roma, Armínio tornou-se um conselheiro de confiança de Varo. Secretamente, ele forjou uma aliança entre várias tribos germânicas tradicionalmente inimigas, incluindo os queruscos, marsos, catos e brúcteros. Aproveitando a indignação coletiva contra Varo, Armínio conseguiu unir esses grupos desorganizados, que odiavam tacitamente o domínio romano, mantendo a aliança até o momento oportuno para atacar. Após a transferência de 8 das 11 legiões presentes na Germânia para os Balcãs, apenas 3 legiões permaneceram para enfrentar as tribos germânicas, criando uma oportunidade ideal para Armínio atacar Varo. Enquanto Varo estava a caminho de seu acampamento de verão, a oeste do rio Vezer, para o quartel-general de inverno perto do Reno, ele recebeu relatos de uma rebelião local. Esses relatos, criados por Armínio, enganaram Varo. Edward Shepherd Creagh descreve que Varo foi induzido a acreditar que a situação exigia sua pronta presença,
sem perceber que era parte de uma insurreição nacional coordenada. Varo ainda considerava Armínio como um servo leal, ignorando a ameaça iminente. O desastre de Teutoburgo deve seu nome a Públio Quintílio Varo, o desafortunado comandante romano. Varo era considerado um líder promissor. O imperador Augusto nomeou o questor em 22 a.C., ainda jovem, embora o cargo normalmente exigisse que alguém tivesse pelo menos 30 anos. Em 15 a.C., ele comandou a 19ª Legião e foi eleito cônsul júnior. Foi nomeado governador da África em 8 a.C. e da Síria em 7 a.C., uma posição de grande prestígio devido às complexas lutas políticas no Oriente. Como governador da Síria, Varo enfrentou a crise de sucessão após a morte de Herodes, o Grande. Joséfo, escrevendo décadas depois, dá uma visão positiva de Varo, enquanto Veleio Patérculo sugere que ele foi corrupto. Após seu mandato, Varo casou-se com a sobrinha neta do imperador, assegurando um lugar no círculo íntimo de Augusto. Varo permaneceu em Roma até ser nomeado para o comando na Germânia em 7 d.C. O historiador McNally argumenta que Varo foi designado para a Germânia não por suas habilidades militares, mas por sua perspicácia política, necessária para lidar com o partidarismo entre as tribos germânicas. Conhecido por sua crueldade e crucificação de insurgentes, Varo era temido pelos inimigos de Roma, mas altamente respeitado pelo Senado romano. A tragédia ocorreu quando Varo, a caminho de seu acampamento de verão a oeste do rio Weser para o quartel-general de inverno perto do Reno, recebeu relatos falsos de uma rebelião local, fabricados por Armínio. Varo foi levado a acreditar que a situação exigia sua presença imediata, sem perceber que era parte de um levante nacional coordenado. Varo ainda via Armínio como um vassalo leal, ignorando a ameaça iminente. No Reno, Varo comandava 3 legiões, que anteriormente estavam sob o comando do general Caio Cêncio Saturnino, enviado de volta a Roma após receber a ornamenta triunfalia. As outras 2 legiões, estacionadas em Castrum Moguntiacum, eram lideradas pelo sobrinho de Varo, Lúcio Nonias Prenas, e possivelmente por Lúcio Arrúncio. Inicialmente, Varo tinha sob seu comando 5 legiões, além das tropas auxiliares na Germânia. Cada legião, com força total, tinha cerca de 4.800 homens, apoiados por 120 cavaleiros leves para reconhecimento. Combinadas com engenheiros e oficiais, uma legião somava cerca de 5.000 combatentes, além de 1.200 servos não combatentes. Portanto, o comando inicial de Varo de aproximadamente 25.000 homens, excluindo auxiliares, representava cerca de 20% do exército romano de linha de frente. No entanto, o número de homens sob seu comando na Batalha da Floresta de Teutoburgo é incerto, com estimativas variando entre 20.000 e 30.000. Na batalha, Varo tinha apenas 3 de suas 5 legiões iniciais, totalizando cerca de 15.000 homens, apoiados por 9 unidades auxiliares, somando aproximadamente 4.500 homens. O desgaste do inverno devido a baixas, doenças e outras causas provavelmente reduziu a força das legiões. O historiador romano Cássio Dio sugeriu que muitos civis acompanhavam o exército, mas o historiador McNally considera isso improvável. As recentes reformas impediam que legionários fossem casados, o que significava que famílias não acompanhavam mais o exército. McNally estima que havia apenas algumas centenas de civis, principalmente comerciantes que seguiam o exército para vender seus produtos durante a longa campanha. Assumindo um desgaste de 10% durante o inverno e uma força auxiliar de cerca de 4.000 homens após perdas, McNally chega a um total de 17.000 combatentes, apoiados por cerca de 3.800 servos não combatentes. Combinado com os civis, o exército de Varo teria cerca de 21.000 pessoas no início da campanha. Contudo, esse número provavelmente era menor na época da Batalha da Floresta de Teutoburgo, devido ao desgaste adicional e à necessidade de destacar guarnições ao longo do caminho. O exército romano era altamente profissional e equipado pelo Estado, com armas e armaduras padronizadas, incluindo um gládio, um escudo grande, um pilum, um capacete, uma cota de malha e algumas armaduras segmentadas. As unidades auxiliares, por outro lado, não eram equipadas pelos romanos, e utilizavam o equipamento e estilos de luta de suas terras natais, colocando-as em um nível semelhante às tropas germânicas. A coalizão germânica foi liderada por Armínio, da tribo Queruscus. Armínio estava em uma posição vantajosa para entender as táticas e estratégias romanas. Nascido na Germânia, ele foi feito refém pelos romanos após Druso derrotar sua tribo em 8 a.C., quando Armínio tinha cerca de 10 anos. Recebeu uma educação aristocrática em Roma, sendo filho de um nobre. Ao atingir a maioridade, ingressou na cavalaria romana e foi nomeado comandante dos auxiliares romanos.
Por volta de 4 depois de Cristo, ele servia na Panonia e, logo depois, retornou à Germânia ainda nominalmente leal a Roma. O historiador McNally sugere que 2 eventos importantes moldaram a visão de Armínio sobre os romanos. Uma emboscada em 11 a.C. liderada pelos queruscos contra Druso, e a vitória de Druso sobre os queruscos em 8 a.C. Na emboscada do ano 11, os queruscos encurralaram o exército de Druso em terreno desfavorável, e os romanos escaparam com grande dificuldade. A vitória de Druso no ano 8 foi um evento marcante para Armínio, que foi feito refém como consequência. McNally argumenta que Armínio aprendeu uma lição crucial. Os romanos poderiam ser derrotados, mas apenas em situações em que sua flexibilidade tática e disciplina não pudessem ser efetivamente aplicadas. Estimar o tamanho das forças de Armínio é complicado, já que não há registros escritos dos povos germânicos que sobreviveram até os dias de hoje. As estimativas variam consideravelmente com base nas diferentes premissas adotadas pelos historiadores. Adrian Murdoch, por exemplo, sugere que o exército de Armínio poderia ter chegado a 25.000 combatentes. Por outro lado, Peter Wells argumenta que o número total poderia variar entre 17.000 e 100.000, mas considera que cerca de 18.000 germânicos estiveram presentes na fase decisiva da batalha contra os romanos. McNally critica o número de Wells, achando sua estimativa máxima de 100.000 muito elevada. Hans Delbrück, por sua vez, propõe que cada tribo participante tinha entre 6.000 e 8.000 guerreiros, totalizando de 20.000 a 30.000 combatentes. Delbrück destaca que esses soldados germânicos não eram simples agricultores, mas guerreiros experientes, embora não fossem tão bem equipados quanto os romanos. A maioria não possuía armaduras, utilizando apenas um escudo básico e uma lança ou machado. O equipamento variava conforme a riqueza e o status social do combatente. Aqueles em posições de comando ou membros da guarda pessoal de um chefe carregavam lanças pesadas e vários dardos, além de outras armas secundárias, e usavam escudos de alta qualidade. Ainda assim, armaduras eram raras e geralmente obtidas como espólio de guerra ou pelo serviço como auxiliares romanos. Na antiguidade, as campanhas militares eram influenciadas pelas estações e pelo clima. Geralmente, as campanhas começavam em março e terminavam em outubro, quando os exércitos retornavam aos acampamentos de inverno. Durante o inverno de 8 a 9 d.C., Varo planejou uma campanha simples para o ano seguinte. Ele queria cruzar o Reno e marchar para o território dos queruscos enquanto reabasteciam as guarnições ao longo do caminho e, em seguida, montariam um acampamento de verão em terras supostamente pacificadas dos queruscos, onde fariam suas missões durante a estação quente. Contudo, Varo desconhecia que já havia sido traído. Armínio queria atrair os romanos, e por isso deu a ideia de estabelecer um acampamento de verão nas terras dos queruscos. Em sua terra natal, a tribo dos queruscos poderia observar atentamente os romanos durante o verão, enquanto as legiões teriam que percorrer uma longa distância de volta ao quartel-general de inverno. Durante essa longa marcha de retorno, os romanos poderiam ser emboscados em um terreno favorável a Armínio. Não se sabe ao certo quando Armínio decidiu se voltar contra Roma. Pode ter ocorrido durante seu tempo como refém ou mais tarde, durante seu serviço na Germânia sob o comando de Varo. No entanto, sua decisão estava clara no início de 9 d.C., quando começou a enganar Varo e a recrutar chefes germânicos para sua causa. É improvável que Armínio acreditasse que poderia obter uma vitória total sobre os romanos. Por isso teve que construir uma coalizão de tribos para o que poderia ser uma guerra prolongada. Os romanos deixaram os acampamentos de inverno em março e seguiram o plano do governador. Desafios logísticos atormentavam o exército, e a segurança era insuficiente. Fontes históricas sugerem que Varo realizou poucas ações militares naquele verão, se é que tenha feito, concentrando-se em manter seu tribunal e lidar com as tribos germânicas em termos políticos e jurídicos. Contudo, o historiador McNally considera esses relatos pouco confiáveis, observando que o único cronista contemporâneo a descrever o verão foi Marco Velleio Patérculo, que tinha motivos para não gostar de Varo. Outros relatos, por sua vez, baseavam-se na obra de Patérculo, carregando assim seu preconceito. De qualquer forma, o verão foi provavelmente típico para as tropas, que passaram o tempo em treinamentos e projetos de engenharia civil, como a melhoria de estradas e fortificações locais. O verão revelou-se crucial para Armínio. Junto com seus auxiliares, ele estava anexado ao principal exército romano. Ele aguardava o momento certo no início do verão, mas o tempo estava se esgotando e ainda precisava organizar uma emboscada. Em julho, ele ordenou que alguns de seus aliados começassem a atacar os romanos. Então, aconselhou o governador a destacar um contingente de tropas para acabar com os ataques. Varo concordou, dividindo suas forças.
Armínio garantiu que seus próprios auxiliares queruscos se aproximassem dos grupos de trabalho romanos de forma amigável, para depois traí-los. O historiador McNally critica Varo por não aumentar a segurança e nem perceber que um plano maior estava em curso. Os planos de Armínio quase foram frustrados quando seu sogro, Segestes, informou o governador sobre a traição. No entanto, Varo não acreditou, possivelmente porque Segestes desaprovava o casamento de sua filha com Armínio, e podia guardar rancor do genro. Esse foi o grande erro de Varo, ao não perceber que Armínio estava levando suas tropas para um território totalmente estranho para o estilo de luta das legiões. Com o final do verão se aproximando, a escalada da agitação tornou-se a principal preocupação. Outros conselheiros de Varo avisaram que não haveria tempo suficiente para reprimir a agitação e voltar ao acampamento de inverno. Isso teria frustrado os planos de Armínio, pois os romanos partiriam antes que as tropas germânicas pudessem ser mobilizadas e recuariam pelo caminho bem guardado por onde haviam entrado. Em uma jogada desesperada, Armínio sugeriu que, em vez de refazer o caminho, poderiam alcançar ambos os objetivos iniciando uma campanha contra os Angrivari. Passando pelo território deles, o caminho de volta seria mais curto e os romanos conseguiriam reprimir a revolta. Varo mais uma vez escutou seu protegido e optou por seguir o plano de Armínio. Na manhã de 7 de setembro de 9 d.C., o exército romano se reuniu para partir. Essa reunião coincidiu com o terceiro dia de pagamento do ano, resultando na distribuição de uma grande quantidade de moedas entre os soldados. Cerca de 2000 anos depois, a alta densidade de moedas encontradas no local serviria como marcador arqueológico da batalha. O moral das tropas foi elevado pela notícia de que o alto comando autorizou saques durante a campanha contra os Angrivari, já que o exército estaria operando além das linhas de abastecimento. Naquela noite, Armínio informou a Varo que faria uma pausa para finalizar a reunião dos auxiliares queruscos e que retornaria ao exército principal em 2 ou 3 dias. Esta seria a última reunião entre eles. Armínio deixou um pequeno grupo de queruscos para trás, supostamente para atuar como guias, mas na verdade para servir como espiões. A ausência de Armínio reduziu o tamanho do exército romano em 1/4, e comprometeu significativamente suas capacidades de reconhecimento. Ele então cavalgou rapidamente para o norte com a intenção de reunir as tropas dos Angrivari e Brúcteros. Na manhã de 8 de setembro, o exército romano continuou a se deslocar pela densa floresta, o que retardou seu avanço e dispersou suas tropas. Armínio precisava apenas garantir que os romanos se dirigissem a Calcriese, onde os Angrivari estavam emboscados. Para isso, seus aliados brúcteros atacaram o exército romano ao longo de sua extensão no final da manhã. A linha de marcha agora se estendia perigosamente entre 15 e 20 quilômetros. Nesse estado, os romanos foram atacados por guerreiros germânicos armados com espadas, lanças grandes e lanças curtas. Os atacantes cercaram o exército romano e lançaram dardos sobre eles. Essa breve escaramuça tinha o objetivo de cansar as tropas romanas e causar o máximo de dano aos seus suprimentos. Os brúcteros logo se retiraram, provavelmente levando consigo os espiões queruscos infiltrados no exército romano. A sorte dos romanos piorou ainda mais quando uma chuva começou. Incapaz de avançar, Varo ordenou que o exército montasse acampamento. Um acampamento robusto foi erguido, e Varo convocou um conselho de guerra. Os relatórios de vítimas indicaram apenas perdas leves, mas os trens de bagagem e a cavalaria de reconhecimento mostraram-se particularmente vulneráveis. Os romanos tentaram uma marcha noturna para escapar, mas acabaram marchando para outra armadilha preparada por Armínio, no sopé da colina Calcriese. Lá, uma faixa estreita de terra permitia que os romanos marchassem, mas havia uma lacuna de apenas cerca de 100 metros entre a floresta e o pântano. A estrada estava bloqueada por uma trincheira, e um muro de terra havia sido construído ao longo da beira da estrada, permitindo que a aliança germânica atacasse os romanos com cobertura. Os romanos fizeram uma tentativa desesperada de atacar a muralha, mas falharam. O oficial de mais alta patente próximo a Varo, Numunil Vala, abandonou as tropas e tentou escapar com a cavalaria. Sua retirada foi em vão, pois ele foi alcançado pela cavalaria germânica e morto pouco depois, segundo Veleio Patérculo. Os guerreiros germânicos então invadiram o campo e massacraram as forças romanas desorganizadas. Varo cometeu suicídio ao ver seu fracasso. As baixas romanas foram estimadas entre 15.000 e 20.000 mortos, com muitos oficiais tirando a própria vida ao cair sobre suas espadas, conforme o costume. Tácito escreveu que muitos oficiais foram sacrificados pelas forças germânicas em cerimônias religiosas, tendo seus corpos cozidos em panelas e seus ossos usados em rituais. Outros foram resgatados, e alguns soldados comuns foram escravizados.
Todos os relatos romanos enfatizam a totalidade da derrota, e as descobertas em Calcriese de 6.000 peças de equipamento romano, mas apenas um item germânico, sugerem poucas perdas germânicas. No entanto, os vencedores provavelmente removeram os corpos de seus caídos e enterraram o equipamento de batalha junto com eles, contribuindo para a falta de relíquias germânicas. Além disso, muitos soldados germânicos usavam armaduras romanas, e foram contabilizados como romanos nas escavações arqueológicas. Os povos germânicos também usavam mais material orgânico perecível, como couro, e menos metal do que os legionários romanos. A vitória foi seguida por uma limpeza completa de todos os fortes, guarnições e cidades romanas a leste do Reno. As duas legiões romanas restantes na Germânia, comandadas pelo sobrinho de Varo, Lúcio Nonias Prenas, tentaram controlar o Reno. Um forte, Aliso, provavelmente localizado na atual Alterensee, resistiu à aliança germânica por muitas semanas, talvez até alguns meses. Quando a situação se tornou insustentável, a guarnição comandada por Lúcio Caedício, acompanhada pelos sobreviventes da floresta de Teutóburgo, rompeu o cerco e alcançou o Reno. Eles resistiram tempo suficiente para que Nonias Prenas organizasse a defesa romana no Reno com 2 legiões, e Tibério chegasse com um novo exército, impedindo que Armínio cruzasse o Reno e invadisse a Gália. Ao saber da derrota, o imperador Augusto, segundo o historiador romano Suetônio, em Os 12 Césares, ficou tão abalado que batia a cabeça nas paredes de seu palácio, gritando repetidamente: Quintili vari, legiones rede. Quintilio varo, devolva minhas legiões. Os números das legiões 17, 18 e 19 nunca mais foram utilizados pelos romanos, contrastando com outras legiões que foram restabelecidas após sofrerem derrotas. A batalha encerrou abruptamente o período de expansão triunfante que se seguiu ao fim das guerras civis 40 anos antes. O enteado de Augusto, Tibério, assumiu o controle e se preparou para a continuação da guerra. As legiões segundo Augusta, 20 Valeria Victrix e 13 Gemina foram enviadas ao Reno para substituir as legiões perdidas. Armínio enviou a cabeça decepada de Varo a Marobodo, rei dos Marcomanos, oferecendo uma aliança contra Roma. Marobodo recusou, enviando a cabeça a Roma para ser enterrada, e manteve-se neutro durante a guerra que se seguiu. Depois disso, eclodiu uma breve e inconclusiva guerra entre os dois líderes germânicos. Embora o impacto do massacre tenha sido enorme, os romanos começaram imediatamente um processo lento e sistemático de preparação para a reconquista do território. Em 14 d.C., logo após a morte de Augusto e a ascensão de seu herdeiro e enteado, Tibério, um ataque massivo foi conduzido pelo sobrinho do novo imperador, Germânico, filho de Druso. A campanha de Germânico foi empreendida para vingar o massacre de Teutoburgo e mostrar que os romanos não sentiram a perda. Armínio, que Roma considerava uma séria ameaça à estabilidade, foi finalmente derrotado. Após a quebra de sua coalizão germânica e a vingança pela honra romana, o enorme custo e risco de manter o exército romano além do Reno não justificavam os benefícios potenciais. Tácito, com certa amargura, afirma que Tibério decidiu chamar Germânico de volta por ciúmes da glória que ele havia adquirido, e que uma campanha adicional no verão seguinte teria concluído a guerra e facilitado a ocupação romana dos territórios entre o Reno e o Elba. Desde a redescoberta das fontes romanas no século XV, a Batalha da Floresta de Teutoburgo tem sido vista como um evento crucial que resultou no fim da expansão romana no norte da Europa. Essa teoria predominou no século XIX e tornou-se parte integrante da mitologia do nacionalismo alemão. Entretanto, estudos recentes questionam essa interpretação, apresentando razões pelas quais o Reno era uma fronteira prática para o Império Romano e mais adequada do que qualquer outro rio na Germânia. Do ponto de vista logístico, os exércitos no Reno podiam ser abastecidos pelo Mediterrâneo através do Ródano, Saône e Mosel, com um breve trecho de transporte. Já os exércitos no Elba precisariam ser abastecidos por extensas rotas terrestres ou por navios que enfrentariam os perigos do Atlântico. Economicamente, o Reno sustentava cidades e aldeias consideráveis na época da conquista gaulesa, enquanto o norte da Germânia era menos desenvolvido, com poucas aldeias e excedentes alimentares escassos, oferecendo uma capacidade tributária muito menor. Portanto, o Reno era mais acessível a partir de Roma e mais adequado para sustentar guarnições significativas do que as regiões mais distantes. Havia também razões práticas para a retirada dos limites expansionistas de Augusto nesta região. Os romanos buscavam conquistar áreas autossuficientes que pudessem fornecer uma base tributária, algo que a maior parte da Germânia Magna não possuía em comparação com alguns assentamentos celtas gauleses, já integrados na rede comercial romana, como no sul da Gália. Em termos de custo-benefício, o prestígio de conquistar mais território não compensava a falta de benefícios financeiros. O mito da floresta de Teutóburgo é relevante nas interpretações germânicas do século XIX sobre a interrupção da expansão romana.
Mas, na realidade, as campanhas punitivas romanas na Germânia continuaram. Essas campanhas visavam menos a conquista e mais a forçar a aliança germânica em uma estrutura política compatível com os esforços diplomáticos romanos. Uma incursão notável foi liderada pelo imperador romano Maximino Trácio, resultando em uma vitória romana na Batalha da Colina Archorne em 235 d.C., no moderno estado alemão da Baixa Saxonia. Após as guerras marcomanas, os romanos ocuparam as províncias de Marcomânia e Sarmácia, correspondendo à moderna República Tcheca, Eslováquia, Baviera, Áustria e Hungria ao norte do Danúbio. No entanto, os planos de anexação desses territórios foram abandonados, devido aos altos custos para o tesouro imperial. Após a morte de Armínio, assassinado em 21 d.C., por oponentes dentro de sua própria tribo, Roma tentou controlar indiretamente a Germânia além do Limes, nomeando reis clientes. Itálico, sobrinho de Armínio, foi nomeado rei dos Queruscos. Vangio e Cido tornaram-se príncipes vassalos dos poderosos suevos, e o rei cliente Vânios foi escolhido como governante dos marcomanos. Essa derrota mostrou aos romanos que o esforço para conquistar a Germânia não valeria a pena. Eles viram que era melhor manter chefes clientes e reféns, mantendo comércio com estes povos. Apesar de muitos afirmarem que Teutóburgo foi a maior derrota romana, qualquer um consegue ver que não passou nem perto. Roma teve outras derrotas muito mais brutais e decisivas, como foi o caso de Canas e Araúzio. E você, o que achou desta batalha? Acha que ela foi mesmo a maior derrota de Roma? Deixem nos comentários.